Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Educa Evolução. Esse é o seu podcast voltado aí à educação, conhecimento e transformação. E esse é um episódio mais do que especial. Nós estamos encerrando aqui as nossas gravações, desse ano de 2025. Estamos chegando ao final e esse é o último episódio, tá? Então aproveita e está conosco até o final. Olá, João. Boa tarde, tudo bem? Olá, Edson, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem também. E hoje nós temos uma convidada que ela já é. Dispensa a apresentação, né? Ela já é figurinha carimbada aqui, né? Todo final de ano está aqui conosco, né? Seja muito É uma bem-vinda. pessoa especial. Uma pessoa especial. Bom, Seja muito bem-vinda, Elisa. obrigada mais É um uma prazer, vez. uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, mais uma vez por estar encerrando o ano, né? Aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo aí. E deixando claro, quando a gente fala figurinha carimbada, com muito carinho, são aquelas pessoas que a gente tem vontade mesmo de colocar ali no nosso álbum, sabe? Sim, eu sinto Então, muita honra por isso. tá ali e quem? Nós já temos a pessoa já. Entendeu? Então você é uma pessoa especial Muito aqui. obrigada. Fico muito feliz em saber. Já virou tradição a Elisa aqui conosco todo final de ano. Elisa, aproveitando falando em final de ano, já vamos começar aqui nosso bate-papo. E aí, como que você chegou até esse momento, dezembro de 2025? Como é que foi esse ano para você, para tua carreira? Como que foi? Das minhas metas pessoais, do tudo que Sim. eu vivi. Bom, esse ano foi um ano eu posso dizer, de despertar, né? Eu tive muito conhecimentos diferentes do que eu estava acostumada, né? Hoje eu fui mais para esse campo da sexualidade humana. Quando a gente vai, né, entendendo toda essa questão da complexidade emocional, mental, a gente acaba indo para um todo, né? E também vi a necessidade de ir para esse lado também, de ajudar casais. Então, hoje eu tenho também uma especialização em sexologia, sexualidade humana. E isso tem colaborado muito, né, para o campo aí das minhas sessões. Então, é algo que eu não imaginava no ano passado, mas que esse ano foi algo que me deu esse conhecimento a mais aí, né? E aconteceram muitas coisas boas, muitas histórias boas, então a gente aprende muito com os pacientes também, né? Acaba aprendendo muito também. E troca de experiências. Eu acho que eu sempre tento trazer um pouco das experiências que eu vivo em consultório para minha vida. E isso só me agrega como pessoa, como um todo. Deixa eu fazer só uma coisinha também que a gente acabou não fazendo. É interessante, o pessoal que não conhece o trabalho da Elisa, a Alice deixar no card aí os outros podcasts que ela participou. Sim. Você tá Legal. entendendo? Uhum. Porque tem muita coisa, tem muita informação bacana, sabe? E ela agora tá vindo aí com essa especialização, né? Que acabou de fazer isso. Sim, acabei de finalizar. Comecei no começo do ano, é uma especialização curta, né? Mas que ela é bem complexa e eu acho ela muito necessária dentro do campo ali das relações humanas mesmo, né? No ramo da psicanálise. Também. É porque a gente lida muito com casal, né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa leva tudo para um lado emocional e às vezes não é só um lado emocional, né? Mais fisiológico. Então, a gente entender essa parte também eu acho importante. Eu vi essa necessidade e fui. Ó, E amei. Tem muita coisa aí para vocês conhecerem da Elisa, tem muitas informações. Bom, a Elisa é uma profissional completa, né? Não foi aqui falado de tudo que ela é realmente, porque eu acredito que no decorrer do programa o Edson vai falar sobre as habilidades, né? As competências dela. E ela também vai falar nos momentos oportunos, vai deixar também todos os seus contatos. Tá bom? A Elisa, ela é psicanalista, vou tropeçar na palavra aqui, né? Psicanalista, ela é comunicadora, mas também é cantora. A gente arranha um pouco também. Modéstia, né? E tem novidade, né, Elisa, que você vai falar para nós, tem Sim. lançamento aí sobre música e tal, no decorrer do episódio que a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, final de ano, a gente tem sempre isso como um fechamento de ciclo, né? A gente até já entrou nessa pauta em outros episódios, mas eu acho que é relevante a gente falar sobre esse assunto no momento. E muitas pessoas, talvez quem tá nos acompanhando aqui, a pessoa ela teve frustrações porque
até agora, dezembro de 2025, não alcançou alguns objetivos que talvez planejou lá no início de ano ou na virada, né, do ano anterior. Talvez a pessoa esteja se sentindo cansada, frustrada. Qual que é a mensagem? Eu não sei se a palavra correta seria motivação, né? Mas o que essa pessoa ela tem que buscar para que tenha aí um 2026 diferente, talvez, do que está sendo esse ano? Porque muita gente vai dar várias desculpas. Sim. Ou vai ter as suas justificativas. É. Uns vai dizer que foi o governo, que foi o dólar, que foi a economia, Fulano, que ciclano. foi o problema lá de fora do país, que foi a guerra, que foi, né, várias coisas. Mas muitas vezes a gente esquece de olhar para dentro, né? Isso. E o que essa pessoa tem que fazer, quem está nos acompanhando aqui, precisa refletir, aproveitar esse momento tão importante que é o fechamento do ano. Sim. Bom, o final do ano ele já traz essa expectativa, né, de algo novo, de um ciclo novo, de festas, de tudo muito bom. E nos coloca, mesmo que obrigatoriamente, a fazer uma reflexão, né, sobre tudo que aconteceu na nossa vida, desde coisas boas a coisas ruins. Sempre que nós iniciamos um ano, a gente já inicia com metas, já ali, aplicadas, o que vai fazer, colocar o shape, né? Coisas assim do dia a dia. Mas muitas das vezes acontece tantas coisas dentro de um ano que a gente sai do percurso um pouco, né? Sai das metas em si do que tinha estipulado. Mas eu acho que se a gente colocar isso como essa parte humana nossa, que é não ficar tanto na expectativa e ser mais grato por coisas pequenas do dia a dia, né? Por estar com saúde, por estar bem. Eu acho que esse campo da saúde é um campo muito delicado, principalmente, porque só quem tem uma pessoa em casa doente ou que passou por alguma situação dessa sabe o quanto é difícil, né? Para quem tá cuidando e para quem tá sentindo, né? Necessariamente. Então, eu acho que colocar metas muito grandiosas dentro de um ano, para quase que impossíveis, né? Eu acho que a gente deve olhar para esse olhar um pouco mais tranquilo e sereno da vida mesmo, de não, eu tô conseguindo, minha família tá bem, né? Eu tô conseguindo pagar as minhas contas, né? Porque a gente sabe que o todo do governo e tudo não tá favorável para ninguém. Então nós temos que sempre validar isso, do quanto a gente consegue em coisas pequenas. Eu acho que isso vai amenizando essa expectativa e de ficar se punindo também por não ter conseguido chegar, né, no objetivo principal. Eu acho que ser mais grato por coisas pequenas que acontecem. Pequenas metas, né? Estou com saúde, amém. Iniciei um curso, ainda que tranque depois, mas iniciei, tentei, fiz, né? Essa validação eu acho que complementa tudo. E esse balanço, né, ele é importante também porque nem tudo foi negativo, né? Às vezes a gente acaba esquecendo de olhar o lado positivo da coisa. A gente valoriza tanto aquilo que foi ruim, aquilo que não aconteceu, e acaba não valorizando. E também isso traz frustração, né, Elisa? Traz muita frustração, principalmente porque é um campo de ilusão mesmo, né? Claro, a gente fala de fé também, de colocar expectativa e uma esperança em alguma coisa. Isso é importante para o ser humano. Mas nós temos que saber aprender a lidar com as frustrações também. Porque não está no nosso controle, né? As coisas que acontecem na vida, sei lá, um pneu que estoura no meio do caminho, que você está atrasado para uma reunião, uma coisa que acontece. Se a gente fosse frustrar por tudo que acontece que não está no nosso controle, né? É algo bem ruim. Então, mas às vezes, só enfatizando um pouco mais, talvez o saldo seja mais positivo do que negativo, né? Com certeza. Sempre, né? Acertamos mais do que erramos, né? Com certeza. Até porque ainda estamos aqui, né? Se a gente está vivo, está com saúde, né? Então a gente tem motivo sim para agradecer, para olhar para frente e continuar. Então às vezes acaba faltando isso, né? Sim. A gente olhar também que, cara, nem tudo foi tão ruim assim. O saldo, ele é positivo. Ele tem que ser maior, né? É da gratidão, né? Porque a gente nunca tá feliz, Da validação. né? A gente nunca tá contente, né? Não. Tem um fator que chama-se desejo, né? Eu sempre desejo algo novo, algo diferente, nunca tô contente com aquilo que já É o satisfaz. anseio por ter e depois a gente acaba enjoando, né? Do excesso, eu acho que é excesso de possuir, alguma coisa assim, tem uma frase de um livro que fala sobre isso, né? Que você quer conquistar. Quando você conquista, aquilo perde sentido pra você,
Aí você fala, mas caramba, eu O queria um desejo só maior. existe enquanto se não, E não não se tem, tem, né? né? Exatamente. Porque parece que tem que ser Platão já falava isso, Eu né? acho que é. Platão Eu falava. fiquei com medo de falar errado aqui, não Não, lembro. Platão falava. E é por isso que vem o tal do chamado amor platônico, porque o amor platônico não é um amor verdadeiro, é o desejo, né? O É, desejo de ter aquilo que você não tem. E sim, quando você passa a ter, você deixa de desejar. sim. Freud fala isso também, né? É, quando nós falamos de inconsciente, tá tudo, né? No id, tá tudo no campo da ilusão, né? Todo e qualquer ser humano, ele é assim. A gente tem as três vertentes, o id, ego e superego, né? Então, a gente sempre tá nesse campo ilusório, esse campo da imaginação, o campo até mesmo da esperança. Eu acho isso muito bom, mas eu acho que a gente sempre tem que estar voltando e firmando os pés no chão, racionalizando as coisas, sabe? Pra gente não entrar numa nuance de ilusão, não conquistar um objetivo e se frustrar por isso. Uhum. Eu quero aproveitar, fazer um convite a todos que estão nos acompanhando aqui nesse final de ano. Deixa aí para nós, como é que foi o seu 2025? Como é que você chegou nesse final de ano, nesse dezembro aqui? Sobrevivendo, né? Muito Cansado, difícil. saturado, ou não, de repente você tem como um saldo positivo aquilo que a gente está dizendo aqui, não, valeu a pena, deu certo, consegui aí várias conquistas, porque se a gente Estamos for respirando, né, Edson? avaliar, É, cara, a gente está aqui, né? sim, A gente está aqui. Então, quanto à vida, a esperança. a esperança. Então, Isso aí. olha para frente, vamos para cima. A jornada tá só no início, né? Continua. E Elisa, vamos lá, vamos voltar para você. Então, você falou que teve uma especialização em uma das Uhum. áreas aí que você atende. Que mais que você fez aí nesse 2025? Como é que foi esse ano para você na sua vida pessoal, profissional? É, as pessoas têm te procurado trazendo outras pautas, como que tem sido? Olha, eu acho que para toda profissional que trabalha com pessoas, é sempre um aprendizado muito grande, até mesmo no nosso campo pessoal, né? Uhum, Eu, Elisa, particularmente, trago tudo para mim, no sentido de olhar uma situação e validar o processo de que legal, que bom que eu consegui ajudar essa pessoa. Acho que o que me move, assim, no sentido de algo positivo que eu posso falar como saldo do meu ano, uhum, é eu ver o quanto as pessoas evoluíram, né, com o meu legal. trabalho, o quanto elas são gratas por mim, ainda que eu não precise dessa validação, mas o quanto elas são Uhum, gratas por ter conseguido. E o feedback depois, Elisa, como eu consegui, como eu passei por essa etapa, como foi complexo, mas como a gente conseguiu, né? Então eu acho que eu tive muito disso. sim. Eu tive muitas trocas nesse sentido, de experiências com pacientes, de pessoas novas que chegaram na minha vida, outras que eu tive que soltar, né? Que a gente tem que dar aí como que fala? A gente tem que deixar mesmo o paciente ali, em certo momento, caminhar, para não ficar dependente também, né? Então, eu tive muitas trocas e eu acho que o que alimenta o meu campo pessoal também é isso, né? Hoje eu moro sozinha, né? Eu tô sempre ali buscando conhecimento, eu consigo ter essa questão de uma dinâmica onde eu posso olhar 100% para isso. Então, eu acho que a minha vida mesmo é assim, no sentido de eu poder estudar cada caso, analisar cada caso, entender e me dedicar 100% a isso. Uhum, Eu acho que o que eu mais fiz esse ano foi isso. Também fiz um projeto pessoal, que é uma música da minha autoria, onde eu escrevi essa música justamente para os pacientes, porque é? vai chegando um momento que você vai entrando numa complexidade emocional, quanto a tudo Aham, que você vai vivendo, que você precisa colocar isso, externizar de alguma forma, né? tá. E fazia muito tempo que eu não escrevia alguma música, perdi muitas pelo meio do caminho, mas essa eu quis colocar ela mesma, assim, para eles, em homenagem a eles, né? Que chama-se Entre o Amor e a Vida, que fala um pouco sobre essa questão das nuances, do quanto eu preciso olhar para mim entender, para me ver de fora, né? E entender a minha complexidade, me abraçar, cuidar de mim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que eu fiz isso comigo também, né? Acho que externizando essa música também foi um projeto, assim, muito grandioso na minha percepção de ter conseguido expressar Uhum, isso que eu sentia, isso que não é somente em consultório, mas é o que faz a Elisa, né? tá. De conseguir compreender os sentimentos e todas essas nuances de complexidade humana. Eu consegui colocar isso também numa forma de música e eu fiquei muito feliz por isso. Inclusive, ela é recente, tem acho que 20 dias que eu lancei ela.
E vai ser lançada no YouTube agora também, e agora né? vai ser lançado no YouTube também. Eu ia deixar só mesmo meu perfil fechadinho ali, mas a troca foi muito de comentários e feedbacks tão positivas que eu falei, eu vou soltar ela. E pelo que eu tenho aprendido, né, com tanta pessoa interessante que a gente tem trazido aqui, João, a Elisa, que tem trazido essa pauta de psicanálise, outros profissionais que já tiveram aqui conosco, e algo eu tenho aprendido, me corrija se eu estiver errado, mas muitas respostas que a gente busca tão distante, às vezes está dentro da gente, né? Está tão próximo. E é isso mesmo que acontece, porque o profissional, ele está ali como que eu posso dizer, provocando para que você dê a resposta que você busque, né? É isso. Esse é o caminho mesmo? Esse é o caminho. Quando a gente coloca um paciente para falar, e ele só precisa falar, eu acho que só precisa de um olhar de fora para falar, você percebeu o que você falou? Porque é tão automático. Você percebeu que você já tem a resposta? Porque, na verdade, a pessoa só tem a necessidade de falar sobre a dor. Ela só precisa externizar aquilo de alguma forma. Ela precisa dar sentido ao que ela está sentindo. Porque, às vezes, é tanta complexidade, tanta informação, né? Que ela não consegue perceber a tomada de decisão. Eu acho que o papel do terapeuta é esse. É olhar e falar, é esse o caminho? Veja, isso te faz sentido para você? Isso é algo que te incomoda? Ou é algo que... E se você se vê sem isso? Sem esse amuleto? Né? Então, eu acho que esse olhar de fora é o que faz a pessoa, de fato, entrar no que ela queria, da resposta, né? Mas, na verdade, ela sempre esteve ali. A gente só ajuda a caminhar, a olhar, né? Deixa eu me colocar no lugar de um espectador nosso, tá? Com certeza. Seria, Elisa, por acaso, a ansiedade e a própria dor que faz a trava nos olhos de você não enxergar? A ansiedade de querer resolver o quanto antes, a dor que é muito forte de não conseguir enxergar, de repente, uma solução. Seria isso que faz com que a pessoa não enxergue, não veja que a solução está com ela mesmo? Então, a ansiedade, ela é angústia, né? Quando a gente fala de ansiedade severa, cada pessoa tem um sintoma específico. Mas a ansiedade em si, ela é a angústia, porque ela é um anseio em fazer algo que ela acha que não é alcançável para ela, né? Então, quando a gente fala sobre se perceber, nós esquecemos às vezes que nós somos um sistema cheio de complexidades sugestivas, né? Então, nós temos ali como se fosse o algoritmo de um computador cheio de informações, cheio de sugestões. E ali você tem que tirar os ícones que você não quer. Ou seja, essa conversa íntima que você tem que ter com você e esse olhar sobre não é esse o momento agora, essa ansiedade não me pertence, esse pensamento sabotador não me pertence. Então, essa conversa entre si, né, que eu costumo falar alma, corpo, alma e espírito, né? Você se vê de fora. Peraí, deixa eu racionalizar. O que é isso que eu tô sentindo? É um medo? É uma ansiedade? É uma angústia? O que é isso? E dar sentido a isso e ir caminhando. Eu costumo falar que é uma montagem. Você vai montando. Peraí, eu tô me sentindo assim, por quê? Porque aconteceu tal situação. Eu tive gatilho, então. O que é o gatilho? É a apresentação daquilo que você já viveu, já aconteceu. E aquilo te coloca numa questão tão fechada de não tem saída, que na verdade não é isso. É só amenizar, né? É só deixar passar aquele excesso de informação que você consegue encontrar um caminho. A coragem de repente, eliminar aquilo que te faz mal? Exatamente. É você racionalizar. Peraí, esse pensamento, que pensamento que é esse? Pensamento sabotador. Silenciar a mente, né? Uma mente muito, como eu posso falar, hiperativa. Normalmente a pessoa que é hiperativa, ela às vezes ela pode ser completamente calma, tranquila, como vocês, assim. Por fora, né? Mas a mente, ela não para. E aí te traz a questão de exaustão emocional. Você se sente cansado, vai pro corpo e tudo, mas é só uma conversa que precisa Mas não somos calmos, não. baixar a frequência, né? Exercícios acontecem de você conseguir fazer isso, mas fazer um exercício de silêncio. Eu passo muito exercício de silêncio, né? Sim. Que a pessoa ela fica sentada ali 30 minutos sem sugestões, sem celular, sem oração, porque a mente ela vai para algum campo. E aí a gente estuda a questão do inconsciente, né? E percebe quais são os maiores pensamentos sabotadores, os pensamentos de ansiedade, pensamentos positivos, pensamentos punitivos, e aí você consegue dar ali nomes a cada um, né? Então, tudo é uma questão de se perceber, para você começar a conseguir analisar, né? Acalmar. Eu sei que você vai fazer um complemento, mas eu tenho que falar isso. Eu preciso falar.
Você, Elisa, é uma menina jovem, eu posso falar assim, você tem idade para ser minha filha. Você é muito inteligente e eu acredito que as coisas que você está trazendo aqui, é importante, Edson, que a gente Sim. cutuque esse lado. Tem muitas pessoas, principalmente nessa época. É uma época onde os corações estão mais mansos, né? Uma época, parece que todo mundo é bom, né? Na última entrevista que nós tivemos aqui, não sei se Falando você sobre lembra, que eu isso, falei que sim. parece que nessa época todo mundo é homem bom, né? E o que você traz aí de informação, dizendo que nós temos a capacidade de Temos. eliminarmos aquilo que nos faz mal, que nos falta é a coragem, mas dê uma chance para a gente ver se de repente não vem resultados positivos. Quando você traz essas palavras aí, mostra a sua maturidade, mostra o quanto você é madura. E é importante a gente ouvir que não é só uma menina que está falando, não é uma especialista, é um profissional que está falando e entende do que está falando. Muito Eu obrigada. precisava falar sobre Muito isso. obrigada, Tá bom? agradeço. Muito Bom, feliz. Esse assunto realmente é bem profundo e importante, mas eu queria entrar numa outra situação. Essa questão da dor, o João citou, você citou sobre a dor, mas não existe também a questão do apego à dor? Que se você não tem ela, você sente a falta? Sabe por que que eu falo? Às vezes eu Ótimo, vejo Edson. Ótimo que você está É fazendo. isso, Ótimo. apegador. Ele Eu usou vejo exatamente. aqueles programas que a pessoa são acumuladores e tal. É um negócio tão absurdo que não faz sentido, que a pessoa É um amuleto. ela perde o conforto da É própria bom se sentir residência. coitado também, né? Também Sim. tem isso, né? Para Uhum. algumas pessoas, né? Ela perde o conforto da casa. Eu tava vendo uma situação que a pessoa já não entrava mais na casa de tanta porcaria que ela tinha dentro de casa. Sim. Ou seja, ela colocou outras coisas como prioridade maior do que a própria vida, Uhum. maior que o próprio conforto, que é o lar, né? Uhum. Acho que se a gente tem um refúgio é a casa, né? É o lar. Eu acredito assim, eu tenho muito esse pensamento. Que você pode arrumar confusão na rua, no trabalho, ter problema no dia a dia, mas chegou em casa, tem que ser paz. Uhum. Eu não aceito falta de paz na minha casa. Então, em casa, acho que tem que ser um lugar. Sim. E essa pessoa, ela tem a capacidade de trocar a paz do próprio lar por um desconforto, né? Uhum. Então, será que não existe isso de ter o apego à dor? Existem entulhos emocionais, que eu vou deixar ali no cantinho, depois eu vejo. Quando você vai ver, o excesso daquilo, ele te obriga a olhar para aquilo. Perdeu o controle já, né? Só que daí você já perdeu o controle, né? Tanto que eu falo isso no processo terapêutico, muito, né? Quando você busca por ajuda, é quando você já tá no seu limite. Ou seja, nós somos treinados a chegar no nosso limite. E tem gente que vai além e vai usando amuletos. Algumas pessoas vão para questões químicas, mas é tudo ponto de contato sempre. Via oral, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com isso. Tá. Nós temos uma personagem aí que é a Andressa Urach, que hoje ela é uma garota de programa e tudo mais, e ela tem lá as escolhas dela, mas ela é uma mulher que ela ainda chupa chupeta, né? Então nós estamos falando de uma criança interior ferida, e todo e qualquer ser humano tem isso. Nós não nos apegamos a amuletos, porque desde a nossa infância é nos apresentado amuletos, chupeta, naninha, né? Algumas situações para amenizar tudo aquilo. Então, nós choramos, nós temos um colo, nós temos um TT, nós temos um banho, sempre nos servindo. Quando a gente vai chegando na adolescência, a gente não tem mais amuletos. A gente tem que caminhar e entender a vida. Peraí, como que é a vida? O que é a vida? O que é tudo isso que eu tô sentindo? E a gente tem que caminhar sozinho. Sim. Algumas pessoas, elas vão para a questão de estudar, para pontos que vai de melhoria para a vida dela. Outras usam de amuletos emocionais, físicos, né? Nenhuma pessoa ela cresce viciada em nada, nem em cigarro, isso é verdade. nem nada, mas é tudo via oral, Vai porque adquirindo, né? é o primeiro ponto de contato que nós temos na infância, né? Que não é nos apresentado. Portanto que a gente se pergunta, como é que um bebê nasce e já sabe que o mamar da mãe é o que vai nutrir ele? Então nós temos essa tendência sempre. E aí eu usei o exemplo dela porque é uma mulher casada, é uma mulher que tem ali uma vida hoje, pelas escolhas dela, exposta, né? No sentido mais negativo do que positivo, só que quando ela chega na casa dela e ela tira aquela roupa, aquela máscara, aquela maquiagem e ela deita, ela coloca uma chupeta na boca. Porque ela precisa acalentar a alma dela. Tá. Ela precisa acalentar o emocional dela. Então, pessoas que são acumuladoras é a mesma coisa. Ele precisa tanto visivelmente de algo palpável
que vai amenizar a dor Uhum. dele. Mas não é necessariamente isso. É o olhar para a dor. Isso vai longe, né? É enfrentar a dor. Isso cai É também. complexo demais. Não, isso vai longe, Edson, porque está falando de acumulador, está falando dessa Apego necessidade pessoal. do apego pessoal, Apego, mas aham. também tem aquelas pessoas que se sentem bem em sempre dizer que tem um problema Sim. e Uhum. dá uma de coitadinho. Ah, eu tô assim, querem que as outras tenham pena dela. Também Uhum. existe A também validação das mas pessoas. isso é muito ruim, sabe? E cada ser humano, nós todos, né? Cada ser humano vai para um lado. Seja num excesso em alguma coisa, ou seja um excesso em outra. Mas a gente Uhum. sempre vai em amuletos emocionais para poder extrair tudo que a gente está sentindo. Tá. E esse adulto que de alguma forma deu um estalo, ele está nos ouvindo aqui e percebeu que, olha, realmente tem alguma coisa aí comigo e eu preciso me livrar disso. Qual que é o primeiro passo? Como que busca ajuda? Você já responde daqui a pouco, depois do bom. nosso intervalo, tá bom? Já percebeu que a gente paga caro em quase tudo, menos naquilo que realmente importa? Que tal fazer uma graduação, uma pós-graduação ou até mesmo uma segunda graduação no conforto do seu lar e pagando muito pouco? A nossa meta é a sua evolução. Aqui o conhecimento custa pouco, mas vale muito. Polo UniBF, Jardim Europa, Sorocaba. No Evolução Centro Tecnológico Educacional, cada curso é uma porta aberta para novas oportunidades. Aqui você aprende de verdade, com prática e inovação, para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Inglês imersivo, robótica e diversos outros cursos profissionalizantes. Evoluir é o melhor investimento que você faz. Evolução Centro Tecnológico Educacional. Então voltamos, agora sim, pode responder pra gente, Elisa, como é que faz? E agora, quais são os primeiros passos? Qual é o caminho para se livrar disso, né? Melhorar, evoluir? Afinal, nós estamos no final de ano, 2026, todo mundo aí repondo as energias, querendo novas metas. Quais são os caminhos? Bom, quando a gente fala sobre o final do ano, algumas pessoas elas entram nessa questão mais emocional, porque vai ter que, às vezes, muitas vezes, participar de reuniões e festas familiares que talvez não esteja tão bem, né? Ou ter que enfrentar os seus medos, e aí dá muitos gatilhos, né? Normalmente acontece de ter muitos pacientes onde não deixa de fazer a terapia porque sabe que vai ter que enfrentar algumas coisas do final de ano, assim, né? Eu acho que isso da primeira pergunta que você fez, da busca pela terapia, ele é um ato de coragem. É um ato de coragem, porque a pessoa que ela tem o receio de ser vulnerável Uhum. e pensar que outra pessoa vai ouvir aquilo que ela acha muito ruim falar, né? Eu acho que eu ter o entendimento de que o profissional está preparado para te abraçar, preparado para te auxiliar, te ajudar a você compreender os seus sentimentos. Quem vê de fora vê melhor, eu falo isso sempre. Uhum. Eu acho que isso é um ato de coragem e de amor próprio. Quando a gente fala de amor próprio, as pessoas pensam sempre em beleza, né? Sim. Estética, mas a autoestima e o amor próprio é de se estimar-se. E o estimar-se é um ato de coragem, é um ato de coragem de amor próprio. Peraí, eu vou fazer essa escolha de, ainda que eu não consiga pagar, mas eu vou me esforçar porque eu sou importante. Não é só ter coisas físicas ou conquistas, né? Eu acho que a partir do momento que você tem um emocional equilibrado, você consegue vencer pendências emocionais, Uhum. a sua vida ela flui muito melhor. Em todos os aspectos, né? Porque a pior coisa que existe é você ter um problema para resolver, você não ter coragem de olhar para ele e a vida vai passando e você vai ficando preso àquilo, né? Quando a gente fala de perdão, principalmente, que é muito o que acontece no final do ano, você nunca deve dar o perdão porque a outra pessoa merece. Você dá o perdão para você. Você dá o perdão porque você merece Se seguir em desvincular, frente. né, daquele problema, daquela situação. Não tem outra forma de você se Não. desamarrar daquilo se Não, não porque a liberar o partir do perdão, né? momento que você fica preso à dor, você fica preso à pessoa, Sim. né? Você se liga a ela de alguma forma. Então, a melhor coisa que existe é você olhar pra você e falar, eu mereço me Uhum. desvencilhar disso pra que minha vida flua. E aí, você ter esse entendimento e seguir. E deixar outra pessoa seguir também o caminho dela, né? Nós erramos sempre. A diferença é que nós erramos cada um de uma forma diferente. Mas todo mundo erra.
É interessante você falando isso, porque na sala de treinamento eu sempre falo a respeito disso também, porque às vezes o pessoal fala, o que eu faço se eu me deparar com um cliente lá que tá todo nervoso, todo bravo? Eu falo, cara, você vai atender aquela pessoa por 1 hora, depois você nunca mais vai ver ela na tua vida. Uhum. Então faça o máximo que você puder, resolva o problema dela, e ela não tem a capacidade de te ofender, de não sei o que, ela vai expor ali a necessidade dela, talvez de uma forma mais volumosa do que deveria, né? Às vezes falando alto, expondo ali a toda a raiva que ela está sentindo por pagar por algo que de repente não está funcionando como ela esperava. Mas muitas das vezes o profissional, se ele não estiver preparado, de repente um atendente de um comércio, ele vai se vincular com aquela pessoa de forma negativa sem necessidade, sendo que ele pode simplesmente passar por aquela situação, engolir seco ali e ir embora, não é isso? Exatamente. É você entender que aquela pessoa ela não faz parte do seu vínculo e não é sobre você. O problema ela tá ali dentro da razão dela, né, na visão dela, Sim. pela situação e não é por você. Então você se colocar nesse papel de intimidade de uma pessoa que você não conhece, Exatamente. né? Eu acho que esse é um erro É a grande. famosa briga de trânsito, né? A pessoa buzinou, eu buzino também, eu baixo o vidro, eu paro o carro, eu xingo. Não leve tudo pro lado pessoal. Sendo que não precisava. Exatamente. Se eu simplesmente sigo o meu caminho, daqui 2 minutos eu já esqueci, 5 minutos já estou em outro lugar, estou distante. Agora, se eu quero revidar, eu quero... Não vai ficar por isso mesmo, acaba tendo consequências que a gente vê por aí o tempo todo, né? Exatamente, pela questão de não saber regular seu emocional. Racionalizar a situação, peraí. Deixa eu entender essa situação. E eu falo isso sempre, né? Porque é a maneira de você saber a melhor forma de reagir. Peraí, como que eu reajo a isso aqui? A situação é comigo, é pessoal, não é? Se ainda é uma questão de relacionamento, tudo bem, conversa, isso me feriu, isso me magoou. Agora, uma pessoa que você não conhece, Sim. e você levar para um lado pessoal, é encrenca, né? Uma encrenca pra vida, assim, necessidade. E no convívio também, né, Elisa? Porque agora trazendo aí para uma intimidade e tal, um casal, por exemplo, muitas das vezes as pessoas, elas acabam mantendo guardado aquilo que você estava falando, né? A questão da dor, nunca expõe, e quando aquilo é exposto, não é conversado, é algo que é jogado na cara, já vira confronto, já vira briga, já vira confusão, né? A pessoa utiliza daquilo que ela poderia ter tratado muito antes, no momento de calma, de tranquilidade, mas não foi acumulando aquilo, de repente é algo pequeno, mas que vira um monstro, né? Sim, eu acho que hoje em dia, principalmente, as pessoas têm muita dificuldade de saber se relacionar. Porque todo mundo quer um relacionamento. Mas metade dessa galera não tá preparada para se relacionar. Porque se relacionar, existe esforço. Exige esse esforço de você se colocar no lugar do outro o tempo todo. Peraí, como que essa pessoa viu essa situação para ela agir assim? É por um lado pessoal? Me atrasei. E aí atrapalhei o meu esposo na hora de sair, um exemplo, né? Sim. A pessoa vai falar assim, poxa, ela sabe que eu tenho que estar lá tal horário. Ela já leva para um lado pessoal. E não é por isso. É você entender por que você atrasou, o que aconteceu. Esse olhar de empatia e de amor mesmo, né? Você não vai estar sempre 100%, né? Lógico, isso faz parte. Agora, você tem que saber se relacionar, né? Porque daí você vai precisar entender e passar por cima do seu ego. Não, beleza, vou deixar a situação passar. Agora, se você não consegue ceder, não consegue ter uma relação onde você vai ter que saber se doar para o outro, entender o outro, não tenha, porque é muito ponta de faca. E tem muito aquilo que você falou sobre os gatilhos também, a pessoa às vezes expor a fraqueza, olha, isso é um ponto que me incomoda, e às vezes as pessoas não falam, né? Exatamente, não conversam, né? Vai engolindo, vai deixando pra lá e... É os amuletos, vai pro celular, prefere ir pro celular, prefere jogar um futebol. E só expõe na hora que já não tem mais... Já foi pro coração, né? Já virou não tem mais ressentimento. como resolver. Exatamente. Interessante demais. Mas eu quero aproveitar mais uma vez, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando desse episódio, compartilha com todo mundo precisa ouvir isso, né? Final de ano é o melhor momento que a gente tem aí para rever os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Fazer aí uma auto-reflexão, né, Elisa? Com certeza, gente. Eu acho que o campo mais importante da vida é cuidar do seu emocional. Ninguém está preparado para a vida, mas a gente tem que se preparar para viver, né? A gente tem que se preparar sempre para lidar com as demandas da vida sem que isso seja um fardo.
Tá. né? E esse ano aqui, teve alguma coisa, Lisa, que você passou, você falou assim, cara, essa foi complicada, mas de repente isso serviu de amadurecimento, de crescimento pessoal e acabou revertendo ou não? Teve várias situações assim, né, na minha vida pessoal. Teve situações novas, até mesmo, né, a complexidade aí de uma questão com a minha avó. Fiquei com medo de perder a bichinha, mexeu comigo. Mas assim, essas situações que acontecem, é onde a gente tem que colocar o nosso olhar mesmo de fraqueza e falar, olha como eu sou pequeno, vulnerável, olha como essa situação mexe comigo, né? Uhum. Mas saber voltar para si, eu acho que esse é o ponto. Aconteceram muitas coisas, sim, tanto positivas quanto negativas, mas eu acho que hoje eu criei uma maturidade tão grande para lidar com algumas situações que ano passado talvez eu já me sentisse preparada e não estava tanto quanto eu estive esse ano. E eu só espero que ano que vem seja um ano mais tranquilo, né? Sim. Nesse quesito. Faz parte da vida, a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer, num lado, no sentido negativo, mas com certeza foi uma coisa que me fez só crescer. É que são degraus, né? São. Então, você dizendo aí que o ano passado, de repente, as expectativas estavam lá em cima e agora você, não, faltava ainda Sim. alguma coisinha e agora sim, ou talvez o ano que vem seja a mesma coisa, né? Porque a Exatamente. vida é esse ciclo da gente ir crescendo aos poucos, né? E às vezes Pequenas e grandes as metas, pessoas né? ela quer ir muito né? Aquela frase que a gente usa Pular degraus, de né? 0 a 100 É. no automático. E assim as coisas tendem a dar muito errado, né? Eu falo muito com os meus pacientes sobre a disciplina, né? Primeiro ponto que eu coloco pra mim, né? Porque eu comecei a perceber que eu estava procrastinando demais algumas coisas que eu precisava, por exemplo, mandar um e-mail, fazer um exercício para um paciente específico. E eu deixava porque eu achava que ia ter mais tempo do que necessariamente o tempo que eu precisava. Uhum. E eu coloquei para mim que até a meia-noite, eu teria que fazer uma lista e pelo menos 5 itens daquilo eu teria que ter feito e fazer tudo que eu pudesse fazer que me levasse 3 minutos, por exemplo, mandar um e-mail, responder uma mensagem. Se vai me levar só 3 minutos do meu dia, então eu vou lá e faço na hora. Já faz, Eu já já. faço na hora. E eu comecei a fazer isso, eu fiquei muito mais disciplinada. Hoje eu treino em casa também, porque eu acho que eu gostei tanto da disciplina que eu viciei nela. Então eu acho muito mais fácil, eu vou lá e tiro o horário do meu almoço, 15 minutos eu almoço, o restante eu treino, pra não deixar de fazer, porque daí eu sei que meio-dia já vai estar ali, eu vou ter que fazer. Então eu já criei isso na minha cabeça e falei, bom, meio-dia eu tenho que treinar, então eu vou lá, já treino, já faço. E isso tem me trazido assim uma devolutiva tão boa, porque Aham. daí nada o que pra mim era cansativo tá sendo cansativo mais, tá sendo uma coisa que, não, eu tenho que fazer e pronto, né? Eu não vou ficar ali, não, me dando tempo. Pra Sim. quê? Dentro de 10 minutos, de 3 minutos, dá pra fazer, eu vou lá e faço. Aí uma louça, alguma coisa que eu tenho que, nesses intervalos dos atendimentos, fazer, coloco ali 10 minutos, 15 minutos, eu vou colocando tempo. Lógico, eu fico mais cansada no dia, quando eu chego, mas eu vou lá e eu fico com essa sensação de paz. Dever realizado. Dever O, cumprido. o grande problema é a inércia, né? É o iniciar. Uhum. Então a gente sempre fica programando, planejando várias coisas, né? Às vezes, Sempre. talvez quem está nos acompanhando aqui Zona de conforto o tempo inteiro. vai lembrar de alguma coisa que se autoprometeu lá no começo do E até ano. esqueceu, E foi talvez. passando, as prioridades foram mudando e até então Uhum. não se concretizou nada, Uhum. né? Porque vai deixando de lado. Acha que vai dar muito trabalho e não faz. Sendo que às vezes é só começar que precisa. Exatamente. E É aquilo igual pra que. academia, É, perdão de cortar. E não, quando você vai pra academia, você não vai com vontade. Você chega lá e fala, meu Deus, eu tenho que treinar. Quando você chega lá e você começa a ter ali todas as questões, né, químicas e emocionais, você fala, cara, ainda bem que eu vim. E você vai lá, vai no gás e termina, sim. né? Mas você tem que ir. O passo é ir, não pensar muito. Vai lá e faz. O start, né? É, Start é o que é comanda o que tudo. mais dificulta é sair dessa inércia mesmo. Sim. Mas e aí, Elisa, e para 2026, como que tá aí ó, os seus planejamentos, o que você tem pensado? Já tem... Ah, agora eu quero ver. Ah, agora. Também aí tá fazendo a sua lista, depois vai fazer lá, né? Ticando o checklist Sim, para ver com se... certeza. Eu tô entrando numa fase, que eu tava até conversando isso um pouco tempo atrás, que eu tô entrando numa fase daquela fase assim, bom, eu já tô com 29 anos, né? Faço inclusive domingo, daqui 2 dias. Aí eu fico, bom, já tô fazendo 29 anos, o que será que eu preciso entender? Eu já morei 3 anos sozinha, já tô entendendo que
né? Que eu tenho toda essa questão de fazer tudo sozinha, de amar a minha questão de amar fazer as coisas sozinhas, né? Amar a minha solitude. Então, eu tô assim, bom, será que fazer amizades novas? Será que de repente pensar no relacionamento? Talvez casar um dia, né? Começar a pensar nessas metas maiores, porque eu acho que eu já fui tanto atrás de conhecimento que eu tô hoje só, lógico, sempre atualizando, né? Mas Uhum. assim, especializações eu iniciei desde muito cedo, então eu sempre fui estudando, fazendo, tenho vontade de aprender novas línguas também. Mas eu acho que hoje eu tô um pouquinho mais nesse olhar de umas coisas mais fixas, sabe? Mais reais, vamos dizer assim. Que é a construção de uma família, que é um casamento. Acho que eu tô indo pra esse lado aí, um pouquinho mais. Acho que Deus tá trabalhando no meu coração. Entendi. Então, você que está nos acompanhando aqui, também quero saber a sua opinião aí. E quais são os seus planos para esse novo ano, em 2026? Como é que tá aí? Tá na expectativa? Tá aí ansioso? Tá meio parado? Deixa para nós aqui, né, a Uhum. sua opinião aí, Cada um tem uma meta, né? como que tá o seu pensamento aí para esse novo ano. Mas a Elisa né, não é só psicanálise, tem outros projetos também, ela já comentou aqui sobre a música, mas eu queria falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a questão da música. Claro. Você já tem uma veia musical de muito tempo, né? Sim, Já desde canta. criança, sim. Sempre assisti programas de televisão, Raul Gil, acompanhava música, fiz dança contemporânea também em igrejas, né? Sempre cresci aí dentro da igreja. Então, eu sempre participei muito dos grupos Uhum, dentro disso, das dinâmicas. Também já cuidei de líder, já fui líder de jovens, então a gente chamava de mocidade, né? Onde tinha que ter ali essa questão de estar sempre ligado à música, porque você tinha que passar isso para as demais pessoas sim. para cantar ali, bonita noite, tudo. Então, isso foi me formatando a ter ser mais auditiva, vamos dizer assim, e ter a questão de conhecer um pouco mais sobre a música em si, qual que era o meu timbre, quais que eram as separações das vozes, e isso Uhum, foi gerando em mim um amor maior do que eu já tinha, né? Hoje eu chamo, né, eu chamo e as pessoas me convenceram que é um dom, que eu não achava até então, eu só achava que eu amava música, mas as pessoas, né, gostam de me ouvir. Recebi recentemente muitos feedbacks com isso, porque eu tinha postado uma única música dentro da minha vida inteira, uma única música, e a devolutiva foi tão assim positiva que eu falei, cara, não é e que. não foi por falta de incentivo, né? Não É, foi. entendi. Inclusive você, né? Me incentiva muito a isso, e eu acho que eu entrei nesse. Porque tinha muito essa questão do receio, do que as pessoas vão pensar. Eu não sou cantora. É sim, de fato, um hobby, mas eu acho que eu vejo hoje como algo muito mais grandioso, porque na minha linha pessoal, eu sou cristã, né? Então eu gosto de trazer sempre uma mensagem através da minha vida. Então eu acho que eu me entendo hoje como um instrumento de Deus, tanto de comunicação quanto no canto, e eu acho Uhum, que a música tem o poder de tocar a alma. Ela é a única coisa que diretamente toca. sim, Então, hoje eu me coloco à disposição como um instrumento mesmo de Deus para que as pessoas me ouçam e vejam Deus, vejam a esperança, vejam o amor na vida, né? sim. Dentro dessa complexidade toda. Então, nossa, eu falo mais como da cobra, se deixar aí, né? Eu não volto no assunto. Mas enfim, essa questão da música para mim hoje ela é muito importante. Acho que é uma das coisas mais importantes também quanto à psicanálise. E eu uso disso também como uma forma de instrumento mesmo, para que Deus trabalhe assim nos corações, né? Tá. E esse projeto novo aí, né, dessa música Entre o Amor e a Vida, ela é a primeira música que você lança ou é a primeira música que você escreve e lança? Eu já perdi muitas músicas que eu escrevi. Eu sempre ficava nessa de anotar e perdia essas folhas e nunca Aham. coloquei isso de fato num projeto. Mas daí, recentemente, eu estava mais reflexiva, pedi direcionamento a Deus e coloquei isso em forma de uma homenagem mesmo para os meus pacientes. Lógico, né? E também por essa questão de amar a música e tudo mais, mas eu queria um sentido maior. Então eu fui lá, escrevi essa música em 5 minutos. Fui lá, coloquei ela no papel, falei, nossa, não é que ficou boa? E peguei uma melodia também que eu já gostava, que é dos Gladiadores, né? Já conhecia. E fui lá e coloquei ela num projeto. Conversei com alguns amigos, eles toparam e foi feito o projeto. Tá aí. Então essa música ela reflete também aquilo que você escuta, aquilo que você vê das pessoas, aquilo que você contacta, né, com
com os seus pacientes também tem a ver, é relacionado. Tudo. E também aquilo que você enxerga em outras pessoas que ainda não te procuraram, que, né, ainda não acharam esse caminho. Ela é uma música convidativa a olhar para si, né? Tanto que ela fala no silêncio da minha alma eu encontro a direção, ou seja, sobre a pergunta que você tinha falado de respostas, essa música ela incentiva a olhar para si, a olhar para o seu sentimento, para suas emoções, porque às vezes tem uma tendência a não olhar as vulnerabilidades, né? Então essa música é um convite para você olhar para dentro de si, ficar em silêncio, né? Se silenciar para se ouvir e entender que o direcionamento, as respostas vai surgir quando você de fato olhar para dentro de si. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é uma música convidativa para isso, ela também é uma homenagem a quem faz já isso, né? De olhar para si e de entender a sua alma, né? De fato. Então, eu quero convidar quem está nos acompanhando aqui depois desse episódio, né? Ir lá no Instagram da Elisa, a gente vai deixar aqui na tela para conhecer essa música. Sim, com certeza. Entre o Amor e a Vida. E logo, logo vai estar também em outras plataformas, vai estar no Sim, YouTube. Certeza. E tudo mais. E essa música, ela, imagino eu que seja um início, mas já tem outros pensamentos, já tem outras músicas vindo por aí. Como é que tá essa? Então, rapaz, não é que as pessoas gostaram? Eu fiz, né, por hobby a primeira, a segunda eu fiz porque eu fiz a primeira e gostaram, e agora já estão me pedindo a terceira. Então, eu tô vendo que eu vou começar a voltar a escrever, vou ter mais esse zelo com as minhas escritas e vou começar de fato a colocar no papel. Então, pode ser que o projeto, pelo menos uma vez no ano, eu coloque isso num projeto no papel, de fato, para lançar alguma música, né? Tudo vai da devolutiva da galera. Então, se você escutar e gostar e se sentir de alguma forma, né? Compreendido, entendido, continua me pedindo que eu vou lançando conforme as pessoas pedirem. Bom, Elis, a gente tá chegando ao final de mais um ano. Tô repetindo isso, né? Tô falando toda hora. Não, a gente já chegou no final do Já ano. O chegou, ano já tá em dezembro, já né? acabou praticamente. A gente tá Já. na reta final desse ano e eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal. De repente alguém que tá meio cansado, tá meio triste, tá meio desesperançoso com tudo que tem passado, vivido. O nosso país e o mundo têm passado por situações complexas, difíceis, né? E às vezes a gente tem dificuldade de entender algumas coisas. Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que nos acompanha. Essa câmera aqui é sua. Bom, essa questão do final do ano, né? Ela é muito íntima, ela é muito linda, todo esse enredo de Natal, né? E tudo isso. E também traz dores àquelas pessoas que ainda não souberam lidar com situações emocionais. E tem uma música que fala que tenha fé em Deus, né? Eu vou até frasear, mas tenha fé em Deus e tenha fé na vida, tente outra vez. Então, eu acho que a fé, ela é isso, ela é a esperança de você entender que, ainda que você não esteja vendo de forma palpável aquilo que você quer, não desista, né? Una a fé com a esperança e não desista de uma meta, ainda que seja algo muito grande, que para você ela seja impossível. Tenha fé. E se você não tiver fé, tenha pelo menos esperança. Mas não desista. Não desista e vai até o fim, que vai dar certo. Muito bom. Elisa, eu já quero te agradecer. Muito obrigado por mais Eu uma que vez passar agradeço. aqui esse fechamento conosco, né? Esse encerramento. Estamos encerrando por esse ano. Agora, só o ano que vem. Eu quero aproveitar também esse momento e fazer um convite para quem está nos acompanhando. Nós aqui somos o Evolução Centro Tecnológico Educacional. Ó, dá tempo de você se inscrever, de você se matricular em um de nossos cursos. Nós temos aí diversos cursos em diversas áreas. Você que quer se profissionalizar, quer mudar de carreira, está cansado aí da área que você está fazendo, daquilo que você está trabalhando, aproveita, começa a pesquisar novos horizontes, tá? Aproveita para acessar o nosso site, tá? Evoluçãocead.com.br.
de repente você encontra um curso que tem a tua cara, que vai te deixar mais feliz e vai fazer o seu 2026 aí muito melhor, tá? A gente espera vocês no próximo ano, um ano cheio de alegria, Amém. de felicidade, de expectativas, tá bom? Aproveita para se inscrever no nosso canal. 2026 a gente vem com tudo, tá? Vamos trazer convidados também especiais, pessoas que enobrecem o nosso diálogo, o nosso bate-papo aqui, tá bom? Elisa, vou deixar mais um espacinho para você aqui, mandar um tchau para todo mundo e deixar também as suas redes sociais, tá? E convidar as Tá. pessoas a te conhecer melhor o seu trabalho. Perfeito. Então, para você que ouviu e fez sentido para você toda essa conversa, ainda que espontânea que nós tivemos aqui, se de alguma forma você gostou, ainda que tenha sido rápido, você gostou do que você ouviu, você se sentiu compreendido de alguma forma, eu vou deixar aqui o convite para você conhecer minhas redes sociais, tá? Como Pisciliza, Pisciliza, e o meu pessoal tá como Elisa Marques. É uma foto preto e branco, é facinho de achar. A gente vai deixar na tela aqui. Ah, legal. E aí vocês conseguem me encontrar lá. Tenho também meu WhatsApp já linkado no meu perfil. Então você consegue diretamente ir lá, já cai no WhatsApp para eu tirar todas as suas dúvidas. Pode me fazer, ainda que seja por curiosidade, perguntar. Eu tô aqui à disposição para responder vocês, tá bom? E Muito mais uma vez, muito obrigada por me ouvir, por me chamar, né? Por dar mais uma vez esse convite aí de encerramento de ano. Eu acho que torna-se mais especial ainda do que vir durante o ano. Acho que o encerramento do ano é mais gratificante ainda. Então, meu muito obrigada. Sim, nós que agradecemos. Quero agradecer você também que esteve conosco durante todo o ano, você que chegou agora, você que está nos acompanhando pela primeira vez. Então aproveita, compartilha para alguém que você acha que é importante essa mensagem que nós deixamos aqui. Aproveita também para conhecer a Elisa, as redes sociais dela, mas também a música que ela está lançando. Eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. Muito obrigado, um feliz 2026 para todo mundo e até lá!